Tem coisa que a gente só entende quando já passou dos 70. Não é que a gente fica mais inteligente, é que fica sem tempo de mentir para si mesmo. E aí, com esse tempo que sobra, a gente começa a ver com mais clareza o que fez, o que deixou de fazer e o que foi perdendo aos poucos sem nem perceber. Não foi de uma vez, foi devagarzinho, como quando a pintura da parede vai descascando e a gente se acostuma a não olhar. Eu passei boa parte da minha vida dentro de uma cozinha de escola, 31 anos, e nesse tempo todo eu vi muita coisa. Mãe que chegava para buscar filho e parecia vazia por dentro. Homem que vinha de trabalho com cara de quem não dormia há semanas. Criança que comia na escola porque em casa tinha pouco. Aprendi a ler gente antes de aprender a ler situação. Mas mesmo com tudo isso, com tudo que eu vi e aprendi de olhar o outro, eu fui deixando que alguns hábitos feios fossem tomando conta da minha própria vida. E o pior é que eu só fui ver quando já tinha feito estrago. O primeiro deles é o mais traiçoeiro de todos, porque a gente confunde com sinceridade. A gente acha que está sendo honesto quando na verdade está sendo amargo. Eu lembro de uma época, já depois que me aposentei, que eu passei semanas fazendo comentário de tudo. O vizinho que deixava o cachorro latir de madrugada, o governo que não prestava, o filho que não ligava, a filha que ligava mas falava rápido demais. Eu tinha uma queixa para cada coisa e eu dizia que era porque a vida tinha me ensinado a enxergar a realidade. Mas uma tarde a minha nora, menina simples, trabalhadora que nunca se meteu em nada, chegou aqui em casa para tomar um café e ficou pouco tempo. Quando ela foi embora, eu percebi que ela não tinha sorrido nenhuma vez. Não foi nada que ela disse. Foi o jeito que ela ficou de pé o tempo todo, como se a cadeira fosse me dar mais oportunidade de falar. Negatividade faz isso. Não grita, não briga, ela só vai esvaziando o ambiente. As pessoas param de contar novidade porque sabem que vem crítica. Os filhos param de ligar com frequência porque a ligação pesa. Os netos deixam de aparecer sem cerimônia porque a visita virou obrigação. E a gente fica achando que está sendo honesto, quando na verdade está sendo exaustivo. A cura não é fingir que está tudo bem. É começar a procurar, de propósito, o que tem de bom no dia, não porque a vida é um mar de rosas, mas porque o hábito de enxergar o ruim vai crescendo se a gente deixar, e o hábito de enxergar o bom também cresce se a gente cultivar. Escolha é uma palavra pesada, mas às vezes a única coisa que a gente ainda controla é por onde começa a conversa. Tem outro hábito que eu deixei entrar em casa e que levou um tempo para eu admitir. A gente vai descuidando de si mesmo, não de uma vez, de pouquinho em pouquinho. Primeiro é não arrumar o cabelo porque não vai sair. Depois é não trocar de roupa porque é só em casa. Depois é não olhar no espelho porque pra quê? E um dia a gente se pega andando pela vida como se não fosse mais ninguém, como se a pessoa que existe aqui dentro não merecesse nenhum gesto de cuidado. Eu passei por isso depois que Valdeci foi embora. Não logo depois. Logo depois eu ainda funcionava por adrenalina de necessidade. Tinha filho para criar, conta para pagar, escola para ir de manhã. Mas alguns anos depois, quando as coisas estabilizaram e a urgência passou, eu fui ficando desleixada comigo mesma de um jeito que não percebi de imediato. Era um disfarce de praticidade.
Não preciso me arrumar para ir no mercado, não preciso me cuidar para ficar em casa. Mas o que acontece quando a gente age assim por tempo demais é que o descuido vira mensagem, não para os outros, mas para a gente mesmo. A gente vai se dizendo dia após dia que não vale o esforço, e aí a autoestima vai murchando sem fazer barulho. Não é vaidade, é respeito. Passar a mão no rosto de manhã, colocar uma roupa limpa, borrifar um perfumezinho, isso não é frescura, é a gente dizendo para si mesmo: ainda estou aqui e ainda importo. Mas o que mais faz estrago de verdade é a teimosia. Essa eu conheço bem. Conheço porque eu tenho e porque eu vi nas pessoas ao redor e porque ela se disfarça de princípio quando na verdade é só medo com outra roupa. Minha filha Rosângela ficou meses me pedindo para aprender a mandar mensagem no celular. Ela morava em Anápolis, trabalhava muito e a forma que ela tinha de me incluir na vida dela era aquele grupinho de família onde mandavam foto dos meninos, contavam novidade, faziam piada. Eu recusava, dizia que não era coisa para minha idade, que era complicado, que se ela quisesse falar comigo sabia meu número. Mas enquanto eu ficava esperando o telefone tocar, ela estava mandando foto do neto dando os primeiros passos num grupo que eu não tinha acesso. Enquanto eu esperava ser incluída do meu jeito, a vida dela ia acontecendo sem mim. Eu perdi coisa que não tem como recuperar por causa de teimosia disfarçada de princípio. A gente envelhece e vai confundindo costume com identidade. Acha que se mudar alguma coisa vai perder quem é, mas não é assim. O que a gente é de verdade não muda porque aprendeu a mandar mensagem ou porque experimentou uma coisa nova. O que muda é que a gente passa a caber em mais lugares, a alcançar mais gente, a participar de mais vida. Teimosia não é força, é a armadura de quem tem medo de se sentir perdido num mundo que mudou. E eu entendo esse medo, eu sinto ele, mas aprendi que ele tem que ser enfrentado, não obedecido. Agora tem uma coisa que eu preciso falar, porque é feita de culpa antiga e ainda dói. A gente que viveu muito vai acumulando. Não só memória, não só saudade, vai acumulando coisa mesmo. E essa coisa toda vai tomando espaço de um jeito que parece inofensivo no começo. Guarda porque pode precisar, guarda porque tem história, guarda porque foi de fulano que morreu, guarda porque não quer jogar fora. E de repente a casa que já foi lugar de abrigo vira labirinto e a gente se sente sufocado em vez de protegido. Eu guardei durante anos umas revistas velhas de culinária que recebia por assinatura e que nunca conseguia jogar fora porque achava que ia usar as receitas. Nunca usei. Ficavam empilhadas num canto do corredor, tomando espaço, juntando poeira, me fazendo sentir culpa toda vez que eu passava. Um dia, o Márcio, meu filho, que morou comigo por uns meses numa época difícil, olhou para aquela pilha e disse: "Mãe, você guardou isso tudo, mas não guarda nenhum domingo livre para você." Aquilo entrou. Não foi fácil jogar fora, mas foi aliviante. Cada coisa que saiu da casa levou junto um peso que eu nem sabia que estava carregando. Espaço físico e espaço mental são a mesma coisa. Quando a gente desocupa um, o outro respira. Mas deixa eu falar de uma coisa que é mais silenciosa do que acúmulo de objeto, que é o acúmulo de impaciência. Esse é perigoso porque parece justo. A gente acha que tem razão de estar irritado, e às vezes tem mesmo. Mas tem hora que a irritação vira reflexo. Qualquer coisa que não sai como esperado já dispara uma reação. A fila no banco. O atendente que demora. O filho que não entende o que a gente está pedindo, o ônibus que atrasa.
e a gente vai reagindo com rispidez que não é proporcional à situação, mas que carrega dentro tudo que acumulou de frustração em outros lugares. Eu fiz isso com o Márcio uma vez que não esqueço. Ele tinha uns 30 e poucos anos, estava passando por uma fase difícil no emprego e ligou para contar. Eu estava cansada, tinha acabado de limpar a casa e quando ele começou a falar, eu já fui logo com conselho antes de deixar ele terminar a história. Cortei ele no meio, disse o que ele deveria fazer, expliquei o que estava errado e quando acabei tinha silêncio do outro lado. Ele disse, tá mãe, obrigado, num tom que não tinha nada de obrigado. Desligamos. E eu fiquei sentada com o telefone na mão, sabendo que eu tinha feito errado. Ele não ligou para buscar resposta. Ele ligou porque precisava ser ouvido, e eu não deixei. Não porque não amava, mas porque a impaciência tinha virado automático, e automático não pensa antes de agir. Paciência não é passividade, é escolha ativa de dar tempo para o momento antes de reagir. É respirar e perguntar, preciso responder agora ou preciso primeiro entender? Na maioria das vezes, a gente descobre que o outro precisava nem era da resposta, era da presença. Por falar em presença, deixa eu contar de um vício que eu desenvolvi e que passei anos sem admitir. Eu falava demais. Não que fosse errado ter história para contar. Com a vida que eu tive, história não falta. Mas eu fui virando a pessoa que entra na conversa e não sai mais, que responde o que não foi perguntado, que transforma qualquer assunto em passagem de batom para a memória própria. E as pessoas ao redor foram ficando mais quietas, não porque concordavam, mas porque não tinham espaço. A Neide, minha vizinha de anos que morreu em 2018, que Deus a tenha, era a única que me dizia isso sem medo. Uma tarde ela estava na minha varanda tomando café e eu passei uns 20 minutos falando de uma coisa atrás da outra. Quando parei para respirar, ela disse, graças, você já perguntou como eu tô hoje? Eu travei. Não tinha perguntado. Eu estava tão acostumada a encher o espaço com o meu que eu esqueci de deixar lugar para o dela. Aprendi naquele dia que conversa boa não é a que tem mais conteúdo, é a que deixa os dois lados mais leves quando acaba. E para isso a gente precisa calar tanto quanto falar, às vezes mais. Tem outra coisa que custa admitir, especialmente para quem passou a vida inteira sendo pilar. Sendo a que sustenta, a que resolve, a que dá conta, pedir ajuda. Isso me custou caro por muito tempo. Eu criei minha identificação em cima de ser autossuficiente, especialmente depois que fiquei sozinha com os filhos. Pedir ajuda parecia fraqueza, parecia peso, parecia admitir que eu não dava conta. Mas o corpo vai dando sinal. E quando a gente ignora os sinais por orgulho, eles gritam. Eu caí na calçada aqui na frente em 2017, sozinha, tarde da manhã, sem ninguém por perto. Fiquei no chão uns minutos. Não me machuquei grave, mas o joelho raspou e o susto durou semanas. E o que ficou não foi a dor física, foi a pergunta que eu me fiz deitada no chão. Porque eu tinha recusado na semana anterior quando a Rosângela perguntou se eu queria companhia para ir ao médico. Porque eu tinha dito que não precisava de ajuda quando precisava sim. O orgulho que eu chamava de independência estava me deixando sozinha num chão de calçada sem ninguém perto. Isso não é força, é isolamento com fachada bonita. Deixar alguém ajudar não é perder autonomia. É reconhecer que a gente vive em relação, não em ilha. E mais, quando a gente aceita ajuda, a gente dá ao outro a oportunidade de se sentir útil, de sentir que importa. Isso é presente, não fardo. Eu tive que aprender isso tarde, mas aprendi. Hoje, quando o Márcio oferece carona, eu aceito. Quando a Rosângela pergunta se precisa de alguma coisa, eu digo a verdade.
e essa verdade, simples como é, aproximou a gente de um jeito que anos de independência não tinha conseguido. Agora, tem uma coisa que eu não aprendi da dor. Aprendi da alegria de ver o que eu estava perdendo, e é sobre o dinheiro. Não sobre gastar à toa, que isso nunca foi meu problema, mas sobre a mesquinhez de guardar tudo e não viver nada. Eu trabalhei a vida inteira, me aposentei com o que pude, e durante anos guardei cada centavo com tanto cuidado que não me dei ao luxo de nada que não fosse necessário. Achava que estava sendo responsável, mas responsável com quem? Para quê? Em 2009, uma prima minha me convidou para ir a Caldas Novas com a família dela. Eu recusei porque era gasto. Uns anos depois, essa prima ficou doente e não pôde mais viajar. E eu fiquei com o dinheiro na conta e sem a viagem, e sem a memória, e sem o riso que podia ter sido meu. A vida não espera a gente ficar pronto para viver ela. Ela vai acontecendo enquanto a gente fica calculando se pode ou não pode. E quando a gente olha para trás, não sente saudade do saldo bancário. Sente saudade do que podia ter vivido. Tem uma coisa que eu fiz com o Márcio por anos sem perceber o tamanho do estrago. Toda vez que ele falava de alguma coisa nova, um aplicativo, uma série que estava vendo, um jeito diferente de trabalhar, eu fazia aquela cara. Sabe qual é a cara? Aquela que diz: no meu tempo era diferente, sem precisar falar. E ele parava de contar. Ficava mais quieto, e eu achava que era porque ele era assim, reservado. Mas um dia ele disse de um jeito calmo que doeu mais do que briga: Mãe, você nunca acha que o que eu faço presta. Eu protestei, claro. Disse que não era isso, mas no fundo eu sabia que ele tinha razão. Toda vez que eu comparava o presente com o passado como se o passado fosse sempre melhor, eu estava dizendo a ele que a vida que ele estava vivendo era inferior, que as escolhas dele eram erradas, que o mundo dele não valia. Isso afasta não só os filhos, mas os netos, os mais jovens de um modo geral. A gente tem muito a aprender com quem é mais velho, mas quem é mais velho tem muito a aprender com quem é mais jovem também. O respeito tem que ser dos dois lados para funcionar. E curiosidade genuína abre mais porta do que sabedoria imposta. Quando eu comecei a perguntar de verdade, sem julgamento, o Márcio começou a me contar de verdade também, e eu descobri que ele tinha uma cabeça que eu não conhecia porque nunca tinha parado para ouvir direito. E por último, porque toda vida tem rancor guardado em alguma gaveta, preciso falar sobre o que a gente carrega sem nome. Eu carreguei mágoa do Valdeci por muito tempo, não com raiva explodindo, não com drama, mas aquela coisa surda que fica lá no fundo e que de vez em quando sobe quando a gente menos espera. Uma música que tocava, um cheiro parecido, uma frase que alguém dizia. E eu segurava aquilo como se guardar fosse punição para ele. Mas ele não sabia que eu guardava. Ele tinha a vida dele lá longe. Quem ficava com o peso era eu. Perdoar não é fácil e não acho que precisa ser, mas há uma diferença entre não perdoar e continuar carregando. Demorei para entender que soltar uma coisa não significa que o que aconteceu estava certo. Significa que eu não quero mais pagar pelo erro de outra pessoa com a minha paz. Isso eu fiz por etapas, não de uma vez. Foi aos poucos. Um dia acordei e percebi que não sentia mais aquele aperto no peito quando lembrava de determinadas coisas. Não foi mágica, foi tempo e decisão, e muita conversa com Deus e comigo mesma. E saúde. Isso eu aprendi da forma mais difícil. Eu passei anos ignorando coisa que o corpo dizia porque tinha coisa mais urgente para fazer. Pressão que subia, tontura que vinha, dor que ficava. E eu tomava um remedinho, descansava um dia e seguia.
Até que um dia o corpo disse: chega, de um jeito que não tinha como ignorar. Desde então aprendi que cuidar de si não é egoísmo nem frescura. É o que permite continuar estando presente para todo o resto. Não tem como cuidar de filho, de neto, de vizinho se a gente estiver quebrada por dentro por descuido. Então é isso que eu sei hoje. Não é muito, mas está bem pesado de experiência. Negatividade afasta o que você ainda pode ter. Descuido consigo mesmo envia mensagem de que você não importa nem para você. Teimosia tem um custo real em relação perdida. O que a gente acumula sem necessidade ocupa espaço que poderia ser de paz. Impaciência corta o outro antes que ele possa chegar. Falar demais impede de ouvir o que realmente precisaria ser ouvido. Recusar ajuda não é força, é solidão com orgulho. Guardar tudo e não viver nada é uma forma de desperdício que o banco não registra, mas o coração registra. Tratar o mais novo como se fosse menos fecha a porta da conexão. Rancor não pune quem errou, pune quem guarda. E ignorar o que o corpo sinaliza é apostar contra si mesmo. Não contei isso para ensinar. Contei porque aprendi da forma mais cara que existe, vivendo. E se alguma coisa que eu disse fez eco em algum lugar em você, então já valeu. Porque a gente não precisa chegar aos 70 para começar a mudar. Mas se já chegou, também não é tarde. Eu sou prova disso. E não sou exemplo de quem acertou tudo. Sou exemplo de quem errou bastante, reconheceu, e foi consertando o que ainda dava para consertar. A vida ainda está acontecendo enquanto a gente fala, e ela não vai esperar a gente estar completamente pronto.